Olá, vamos começar nossa aula de número 5. É uma aula específica para leitura e compreensão de textos. Eu sou Lina Garrido, e para aqueles que ainda não assistiram às outras aulas, mas não tem problema, podem assistir sem sequência. Toda aula eu deixo uma tarefinha para fazer como dever de casa. E dessa vez eu deixei uma frase de Einstein para aqueles que assistiram a outra aula, e mesmo para os que estão assistindo agora, não tem problema nenhum de continuar. É uma frase que é uma reflexão de Einstein, que permite que vocês leiam e pensem um pouco sobre ela, mas o que eu queria também era rever a estrutura com Will. Logic will get you from A to B, imagination will take you everywhere. Então, a lógica levará você de A a B e a imaginação levará você a todos os lugares. Então, o que eu queria chamar a atenção nessa frase é para essa estrutura will get, will take. Vejam o próximo slide. Eu sempre tento, toda aula, dar alguma dica, mostrar uma estratégia de leitura para facilitar realmente sua compreensão e seu processo de leitura. Vejam nesse caso aqui. O plágio coloca em dúvida questões como a ética, a integridade e o, não conheço a palavra, do pesquisador. Não é? É uma palavra que eu não conheço, mas eu posso deduzir que seja alguma coisa com caráter, como honestidade. Não é? Eu não preciso ir ao dicionário, porque eu não conheço essa palavra, porque o contexto já me ajuda. E nem toda palavra você precisa saber com toda a precisão de um dicionário. Se você tiver uma noção vaga e aquela noção for suficiente para você entender aquele contexto, perfeito. Não preciso parar para ir ao dicionário em todas as palavras novas que eu encontro. Veja o exemplo seguinte. Para uma pesquisa ser, isto é, confiável, precisa ser socialmente responsável, respeitar autorias, etc. A expressão isto é já explica a palavra que eu não entendi. Então não vou precisar do dicionário. Me satisfaz essa explicação do isto é. Veja um outro exemplo. O conceito de cultura envolve vários aspectos, crenças, palavra nova, comportamento, etc. Eu sei que aquela palavra diz respeito a um conceito de cultura. Eu posso pensar em valores, crenças, valores, comportamento, mas ainda que não me ocorra uma tradução, ela não faz falta, porque eu entendi que a frase se refere ao conceito de cultura e o que é que esse conceito envolve. Veja um outro exemplo. O Brasil enfrenta sérios problemas, tais como desmatamento e poluição. A expressão tais como me explica o significado daquela palavra que eu não conheço. Então, eu não preciso parar para ir ao dicionário. Bem, então, esse reconhecimento da palavra de forma vaga, superficial, é importante que a gente tenha como hábito. Porque senão a gente vai ao dicionário em toda palavra que a gente desconhecer. E não é necessário, como a gente está vendo. O contexto ajuda muito a compreender uma palavra nova. Agora veja o que eu quero que vocês revejam. Eu tenho certeza que alguns conhecem bem, para outros é apenas uma revisão. Nós vimos na aula passada I will do research, nós vimos o futuro presente com will. Então, a minha tradução seria eu farei uma pesquisa, o cientista fará uma pesquisa, os estudantes farão uma pesquisa. E eu chamei atenção na época para o fato de que will é usado em todas as pessoas em inglês, totalmente diferente do português, daí o estrangeiro, coitado, tem a maior dificuldade quando passa para o português, porque ele não sabe quando ele vai usar encontrarei, encontrará, encontraremos, não é? Encontrarei. Então, porque ele tem em inglês a mesma forma para todas as pessoas. E o mesmo acontece com o futuro do pretérito, com would. Ele aumentaria sua renda se, nós aumentaríamos nossa renda se, os homens de negócio aumentariam suas rendas se, entende? Então, para todas as pessoas se usa a mesma forma em inglês, muito mais fácil que o português, né? Só uma coisinha que eu quero chamar a atenção, muita gente confunde would com should, é outra coisa. Would é uma partícula que substitui exatamente as nossas terminações ria, ríamos, entende? Então, would é uma coisa, should é outra totalmente diferente. Não confundam.
Vejam aqui no texto como é que essa estrutura aparece. Hoje eu escolhi um texto que fala das 10 questões e respostas top numa entrevista. Claro que eu fiz a seleção, porque senão ficaria um texto muito longo. Eu acho que é interessante porque vocês, como profissionais, em algum momento vão estar numa situação de entrevistado. Vejam a primeira pergunta. O que você faria se lhe pedissem para trabalhar até tarde, numa sexta à noite? O que você faria? Se eu fosse traduzir ao pé da letra mesmo, seria se a você fosse pedido para trabalhar até tarde numa sexta à noite. Não é porque ask pode ser perguntar e pode ser pedir também. Ficaria mais natural. O que você faria se lhe pedissem para trabalhar até tarde, numa sexta à noite? E o entrevistado responde: eu me apresentaria como voluntário para fazer qualquer coisa que me levasse a concluir o trabalho. Whatever, qualquer coisa que. Certamente, of course, se isso fosse uma ocorrência regular, normalmente indicaria um planejamento ruim. E aqui eu chamo a atenção para poor, que é muito corriqueiramente usado como pobre em oposição a rich, rico. É com a frequência que a gente vê essa palavra, digamos, nos cursos de inglês mais corriqueiramente. Mas poor é muito usado como fraco, ruim, ineficiente, que é o caso aqui. Né? Isso indicaria um planejamento ineficiente, fraco, ruim. Você tem situações de emergência frequentemente? Na segunda pergunta, what? O que aconteceria? Repare que o what está aí sozinho, mas a ideia é essa. O que aconteceria se nós perdêssemos um empregado e a sua carga de trabalho temporariamente aumentasse? Employee, empregado. Workload, carga de trabalho. E increased, aumentou. Aumentasse nesse caso. Então, o que aconteceria se nós perdêssemos um empregado e sua carga de trabalho temporariamente aumentasse? O que é que ele diz? Eu me concentraria em ser tão eficiente quanto possível, a fim de executar todo o trabalho importante no nível mais alto. Você tem uma taxa alta de alteração, de mudança aqui, aí vem um parêntese. Novamente, eu termino minhas respostas com uma questão. Então, vamos voltar esse pedacinho. Eu me concentraria em ser tão eficiente quanto possível, a fim de executar todo o trabalho importante no nível mais alto. Highest, nós já vimos que é o superlativo, no nível mais alto. Você tem uma taxa, rated taxa, uma taxa alta de alterações, de mudanças aqui. Novamente, eu termino minhas respostas com uma pergunta. Então, vejam que sempre ele faz uma pergunta como uma estratégia para mostrar interesse pela empresa, a curiosidade, o compromisso. Vejam a próxima pergunta. O que você faria se você soubesse que um de seus colaboradores estava roubando da empresa? Coworkers, colaboradores, e still roubar. Eu relataria esta situação ao meu supervisor. O roubo de empregado é um problema aqui? Repare que ele novamente faz uma pergunta. Então, eu relataria essa situação ao meu supervisor e ele pergunta: roubo de empregado é um problema aqui? Theft é roubo. E employee, vemos em outra frase, empregado. E veja a dica que ele ainda dá para aqueles que vão ser entrevistados. Possivelmente, você pode não ter ensaiado respostas para todo tipo de pergunta hipotética que os entrevistadores elaboram. Lembre de ganhar um pouco de tempo quando você responder. Outra boa dica é ganhar tempo para pensar, simplesmente repetindo a questão para você mesmo alto, como se contemplando-a cuidadosamente. Volta. Você possivelmente pode não ter ensaiado, ensaiado respostas para todo tipo de questão hipotética que os entrevistadores elaboram. Lembre
Eu prefiro a tradução aqui, ganhar um pouco de tempo. Lembre-se de ganhar tempo quando você responder. Outra boa dica para ganhar tempo pensando é simplesmente repetir a questão para você mesmo alto, como se contemplando-a cuidadosamente. Carefully, cuidadosamente. Nesse parágrafo, é importante você anexar ao seu glossário a palavra rehearse, que é ensaiar, interviewer, o entrevistador. Eu acrescentaria ainda stall. Stall pode ser tenda, barraca, suporte, não é? Um outro bom suporte, eu traduzi como dica, mas pode ser suporte. E acrescentaria também carefully, cuidadosamente. Vejam no próximo slide que eu chamo a atenção para essa estrutura que apareceu no texto, whatever. He'd accept to do whatever they asked him. Ele aceitaria fazer qualquer coisa que eles pedissem a ele. Whenever, sempre que sua carga de trabalho aumenta, sempre que a empresa perde um empregado. Sempre que, whenever, wherever, they usually cause trouble wherever they go. Eles normalmente causam problema em qualquer lugar que eles vão. And whoever steals from the company will go to prison. Quem quer que roube, qualquer pessoa que roube da empresa irá para a prisão. Essas expressões são importantes. Whatever, whenever, wherever and whoever. Então, tentem lembrar disso e acrescentar ao glossário de vocês. Então, o que é que nós vimos nessa aula de hoje? Chamei atenção para as estruturas do futuro do pretérito, não é? Como would you say, I would volunteer, etc. E chamei atenção também para expressões como whatever, whoever, whenever. Além disso, chamei atenção para o fato de que você pode desconhecer algumas palavras no texto e tentar deduzir o significado daquela palavra, propor um entendimento daquela palavra. Mesmo nesse último parágrafo, possivelmente você pode não ter ensaiado as respostas. Se a gente não tivesse traduzido corretamente como ensaiar, eu podia ter pensado, imaginado, pensado nas respostas. Não era uma tradução precisa, mas dava conta do meu entendimento do texto. Vejam mais adiante stall. Uma outra boa stall para ganhar tempo é simplesmente repetir a questão para você alto. Podia pensar o quê? Indica, sugestão, opinião, não é? E estaria perfeito para a compreensão do texto. Então lembre que você não precisa saber todas as traduções de todas as palavras com a precisão de um dicionário. O contexto lhe ajuda muito a deduzir. É importante que você sempre lembre disso para não precisar parar a todo momento que encontrar uma palavra nova para ir olhar aquela palavra no dicionário. Mesmo que algumas seleções de pós-graduação permitam que você use o dicionário. Entende? Como é de costume, eu gosto de deixar uma tarefa, um dever de casa. Vou deixar essa tabela para que vocês possam treinar mais um pouco essa forma de futuro do pretérito. E vou deixar também essa frasezinha que, por coincidência, é de Albert Einstein também. Eu escolhi aleatoriamente, mas por coincidência é também de Einstein. If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it? Vou deixar então essas duas tarefas para vocês e a gente se vê no próximo encontro para a sexta aula. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado muito da aula, tirado algumas dúvidas e ampliado o vocabulário, que é uma coisa muito importante na compreensão de um texto, facilita a compreensão do texto. Então, tchau, então até a próxima aula e a gente se vê.